Olá, começa agora o Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O julgamento é real, mas o ambiente é virtual. Veja como foi a primeira sessão de julgamentos por videoconferência em uma Câmara Regional Previdenciária da Primeira Região, a de Juiz de Fora. E são os temas de julgamentos em evidência na Justiça Federal a principal discussão da obra que acaba de ser lançada sob a organização do ministro do STJ, Reinaldo Fonseca, e do juiz federal Roberto Veloso, presidente da AJU. Os detalhes você acompanha na nossa entrevista. É agora, no Inteiro Teor. 2 julgamentos na arena do Fórum Romano, onde as questões políticas, econômicas, religiosas e administrativas eram resolvidas na antiguidade. Há os julgamentos hoje, com toda a tecnologia disponível, e muitas ações são finalizadas online. É o que a gente mostra agora, a partir da experiência da Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora, que na primeira sessão dos julgamentos, por videoconferência, pôs fim a 265 processos. Além da agilidade, esse procedimento traz também economia para os cofres públicos. Um computador, uma câmera com microfone, a pauta de processos. Direto de um dos gabinetes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, já é possível presidir uma sessão de julgamentos e proclamar o resultado. Tudo isso por videoconferência, uma nova forma de pôr fim ao processo que está prevista no novo Código de Processo Civil. Nesta sessão, presidida pelo desembargador federal João Batista Moreira, pela primeira vez foram apreciados, via online, recursos que tramitavam na Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora. Além da cidade do interior mineiro, o sistema interligou magistrados, advogados e membro do Ministério Público Federal em Brasília e na seção judiciária de Belo Horizonte. A experiência da Câmara descentralizada, o regional, já é uma medida que leva à economia e eficiência, né? O processo estava aqui em Brasília para ser julgado e então nós conseguimos descentralizar esse julgamento. Isso está dando muito resultado positivo em termos de baixar o acervo da primeira sessão, que é a primeira encarregada, do julgamento dessas questões previdenciárias. E vejam também, a economia não é só para a justiça, o advogado não precisou se ausentar de Belo Horizonte para ir a Juiz de Fora, né? As câmaras regionais previdenciárias foram a alternativa encontrada aqui pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para dar mais celeridade ao julgamento dos processos previdenciários. Além de ter um impacto menor na estrutura administrativa do órgão em relação a recursos humanos e também materiais, a medida fortalece a parceria com a primeira instância e aproxima a justiça do cidadão. E a realização das sessões por videoconferência representa um passo a mais nesta empreitada. O sistema permite a apresentação de relatórios e votos, sustentação oral e todos os demais procedimentos de uma sessão presencial, inclusive, se for necessário, prazo para consulta e vista rápida no processo. A ideia é agilizar os julgamentos para dar vazão ao número crescente de processos que tramitam na primeira sessão do TRF1, que engloba as primeira e segunda turmas do tribunal. Elas são responsáveis pelo julgamento de temas previdenciários. Todo o procedimento é realizado com atenção redobrada de quem está de um lado e do outro da tela. Tudo, claro, sem perder a oportunidade de aprofundar as discussões. No julgamento presencial, às vezes a atenção não é tão dirigida como está acontecendo aqui, né? A gente fica preocupado em acompanhar os relatórios e votos de forma direta, né? Atenção dirigida o tempo todo. Na primeira sessão por videoconferência foram julgados 265 processos. Se a experiência continuar sendo bem sucedida, a ideia é implementar as sessões por videoconferência também nas câmaras regionais que foram instaladas em Belo Horizonte e em Salvador, cidades que, como Juiz de Fora, fazem parte da jurisdição do TRF da Primeira Região. Para o membro do Ministério Público, esta é uma iniciativa viável que pode otimizar o julgamento da grande quantidade de recursos que tem como partes o INSS e cidadãos que esperam há anos por uma resposta a pedidos como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, por exemplo. Não se trata só do deslocamento que se deixa de fazer, mas olha, deslocar desembargador, deslocar juiz, deslocar procurador, isso implica perda de dias de serviço, perda de tempo em gabinete em que se despacha. Tudo isso é economizado, tudo isso reverte em excelência e benefício para o judiciário.
A experiência deve ser adotada também nas demais câmaras regionais previdenciárias da primeira região, que são as de Belo Horizonte e Salvador. A seguir, o Inteiro Teor discute o tema do livro que acaba de ser lançado com temas em evidência na jurisprudência da Justiça Federal. Não perca, já voltamos. O Inteiro Teor está de volta, agora com uma entrevista do juiz federal Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Ele e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Fonseca, são organizadores do livro Justiça Federal, Estudos em homenagem ao desembargador Leomar Amorim, que foi membro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e faleceu em março de 2014. A obra pretende contribuir para pesquisas e decisões constitucionais ou infraconstitucionais. Acompanhe. Obrigado, doutor Roberto Veloso, por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui para esclarecer, conversarmos. É sempre bom estar aqui na TV do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Doutor Roberto Veloso, como surgiu a ideia de organizar esta obra que reúne temas caros, né, à Justiça Federal, temas que estão aí na pauta dos tribunais federais? Esse livro ele tem dois aspectos importantes. O primeiro é o aspecto sentimental. É que Leomar foi nosso grande amigo, tanto meu quanto do ministro Reinaldo. E essa amizade ela se estendeu à família. E nós resolvemos prestar essa homenagem, até mesmo para homenageá-lo e também à família que sempre esteve junto conosco. O doutor Reinaldo Fonseca é ministro do Superior Tribunal de Justiça, é co-organizador junto com o senhor. Exatamente. Os senhores selecionaram os articulistas e os temas com base em algum critério? Foi através de convite? Isso, então, esse foi um aspecto, o aspecto sentimental. Sim. O outro aspecto foi o aspecto jurídico, porque nós entendemos que havia uma lacuna jurídica nos livros editados a respeito da Justiça Federal, que tratasse sobre temas da Justiça Federal. Então, nós escolhemos esse tema, Justiça Federal, e convidamos as pessoas que fazem o direito federal para contribuírem neste livro. Daqui essa coletânea de artigos extremamente importante. Agora vamos conversar um pouquinho, doutor Roberto, sobre os temas explorados, propriamente ditos. O novo Código de Processo Civil, por exemplo, é contemplado por meio de alguns artigos. O novo Código de Processo Civil e os seus institutos, né, os novos, os que ele veio regulamentar. Isso, principalmente o aspecto do juiz. O juiz e o novo Código de Processo Civil. Qual é a postura que um juiz deve ter diante do novo Código de Processo Civil? Isso está sendo tratado aqui da mais alta importância. Como é que um juiz se porta? Qual é a função do juiz hoje, na atualidade? Qual é a função do juiz dentro dessa nova perspectiva de um novo processo civil brasileiro? Porque o novo CPC trouxe algumas mudanças procedimentais que repercutem na atividade do magistrado. Claro. O novo Código de Processo Civil ele muda completamente a ideologia do nosso processo. E isso é importante, nós estamos tratando aqui. Mas não só o processo civil, nós estamos tratando também sobre temas indígenas, nós estamos tratando também sobre temas penais. Nós temos aqui um tema de direito penal extremamente novo, que é o whistleblower, que é o chamado reportante do bem. É algo novíssimo dentro do processo penal no mundo. E nós estamos com um artigo aqui, comentado que é até de um procurador da República. Eu mesmo trato sobre o erro de proibição nos crimes contra a ordem tributária. Então, são inúmeros artigos, todos eles da maior importância para quem milita na Justiça Federal. Eu vou pedir já para o doutor Roberto mostrar a capa da obra para a gente e também para responder uma outra pergunta sobre outro tema explorado nesta obra, que é a improbidade administrativa no combate à corrupção. Na verdade, a eficácia da lei de improbidade administrativa no combate à corrupção, outro tema que está em voga. Doutor Roberto. Este livro é ditado pela editora De Plácido, muito boa. Nós estamos fazendo agora os lançamentos em várias capitais, Brasília, São Paulo, São Luís, estamos planejando outros lugares também para lançá-lo. Isso é muito importante, o livro ele tem essa atualidade
E em relação à improbidade administrativa, veja que isso é, inclusive, uma das propostas nossas da AJUF. Da Associação dos Juízes Federais, que é a entidade a qual o senhor preside. Exatamente. A AJUF está pleiteando junto ao Conselho da Justiça Federal e, consequentemente, ao próprio Congresso Nacional, a criação de novas varas de improbidade administrativa, para dar vazão à questão do desvio de verba pública, para que o desvio de verba pública tenha um tratamento adequado pelo Judiciário e não se perca na quantidade de processos que existem hoje tramitando pelo Brasil afora. A relação judiciário e a sociedade também é tratada em alguns artigos, e também a relação do juiz com essa questão da liberdade de expressão. Esse é um tema muito caro aos senhores, né? Quer dizer, aliar justiça e a letra da lei com a necessidade de não tolir ali a liberdade de expressão. Claro, porque o juiz ele também precisa se comunicar. Sim, claro. Hoje a sociedade exige isso. Uma das exigências da sociedade é a transparência. Para que o juiz seja transparente, é preciso que ele se comunique. Para ele se comunicar, ele precisa que ele tenha liberdade. Então, a liberdade de expressão é algo inerente ao juiz. Mas o juiz também lida com a liberdade de expressão no dia a dia, quando ele analisa os conflitos de interesses, a liberdade de expressão e o direito à vida privada. Isso também são questões que estão colocadas no livro e que o juiz julga no dia a dia também. Pelo que eu pude observar dos artigos, doutor Roberto, trata-se de uma obra de extremo interesse, não só para quem opera na Justiça Federal, mas quem quer conhecer mais. Por exemplo, o estudante de Direito quer saber sobre os temas que está em voga. E a própria sociedade, essa multiplicidade de assuntos que cabe na Justiça Federal, que cabe, por exemplo, na primeira região, está bem representada na obra. A ideia era fazer uma coisa bem ampla mesmo. Eu diria com toda certeza, se eu fosse fazer concurso para qualquer cargo federal, ou que fosse analista da Justiça Federal, ou técnico da Justiça Federal, ou juiz, ou procurador da República, eu, evidentemente, não deixaria de ter esse livro na minha biblioteca, porque é um livro que contém temas extremamente relevantes e atuais. Então, quem quer também fazer concurso e quem quer estudar o livro é imprescindível. É atualidade, letra de lei e jurisprudência que eu pude observar, muito bem pontuados pelos articulistas. Quem tiver interesse em adquirir a obra deve se portar como, doutor Roberto? Olha, hoje, principalmente a internet. Sim. Basta procurar o site da editora, que é a editora De Plácido, e lá está disponível para compra. Doutor Roberto Veloso, a gente agradece a participação do senhor aqui no Inteiro Teor e deixa espaço para as considerações finais. Pois é, Leomar Amorim foi juiz federal no Maranhão, depois foi desembargador federal no TRF1, Leomar foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Então, essa homenagem é apenas uma singela homenagem dentro de tantas outras que Leomar merece. E nós fizemos esse livro, organizamos esse livro, como uma mostra da nossa amizade com ele, que ele merece muito mais. Nós conversamos com o juiz federal Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, ele que, juntamente com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Fonseca, organizou a obra Justiça Federal, Estudos em homenagem ao desembargador federal Leomar Amorim. É com você, Carlos Rodrigues. E o Inteiro Teor, uma produção do Núcleo de Rádio e TV do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, fica por aqui. O programa está online no portal www.trf1.jus.br e também no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!